Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir porque todos odiavam o Vasco. Esse vídeo é sugestão dos inscritos aqui do canal, então se você tem uma sugestão, deixa aqui nos comentários que em breve eu vou estar reagindo e eu posto aqui no canal. E sem enrolações, sim, bora lá reagir. Porque todos odiavam o Vasco. Pauta do futebol mundial. Os casos sempre existiram, mas estão ganhando maior repercussão e sendo denunciados ao mundo todo. Numa época em que só brancos tinham total liberdade de jogar, um clube brasileiro deu um recado ao mundo e fez história. O Radar Peleja de hoje é sobre o clube que já nasceu combatendo o racismo. O Vasco da Gama, quando começou a adotar o futebol como uma de suas modalidades, não tinha a tradição ou a grana dos clubes da zona sul do Rio. Exatamente por isso, montou suas primeiras equipes com jogadores de classes menos privilegiadas. O time foi campeão da segunda divisão em 1922, com craques operários, pintores, faxineiros. Assim, assegurou o direito de disputar no ano seguinte a primeira divisão ao lado de outros times como América, Botafogo, Flamengo e Fluminense. E não é que o Vasco foi campeão? Com 11 trabalhadores braçais no elenco, desbancou os favoritos e venceu o título do Rio de Janeiro mais importante da época. E é a partir daí que começa uma polêmica racista que transformou o Vasco para sempre. Incomodados com o sucesso dos vascaínos, os rivais criaram uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. A condição que deram para o Vasco poder participar dessa liga era a exclusão de 12 jogadores que, de acordo com os cartolas, não apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo. A diretoria do Vasco, que já havia feito história em ter o primeiro presidente negro do Brasil em 1904, decidiu que não integraria essa liga, pois manteria seus jogadores negros e pobres no elenco. O Vasco abdicou de manter seu posto entre os clubes grandes por conta de seus princípios. Assim, voltou a jogar com clubes pequenos do Rio e por... Eu já gostava do Vasco, já sabia que o Vasco tinha sido o primeiro time do Brasil a aceitar negros, né? O Inter, por exemplo, é no Rio Grande do Sul. O Grêmio foi aceitar 49 anos depois. Já respeitava o Vasco, mas sabendo como foi a história, eu respeito mais ainda. Por essa atitude, ganhou simpatia de muitos torcedores da massa. Muitos pesquisadores dizem que foi a Ponte Preta a primeira a ter um jogador negro no elenco. Outros apontam o Bangu. E há também quem acredite que foi o próprio Vasco. Fato é que os dirigentes... Sempre soube que era o Vasco. Sempre soube que era o Vasco. Mas independente, né? Dos três que foi citado ali, os três, tem que ter muito orgulho por ser os pioneiros, os primeiros, né? Agentes do Vasco protegiam seus próprios atletas. O presidente vascaíno da época, José Augusto Prestes, chegou a dizer aos torcedores que o Vasco só toparia voltar à liga principal com os grandes quando fosse maior que eles. E nos anos seguintes foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco não só foi aceito de volta sob pressão popular, como inaugurou o maior estádio do Brasil em 1927. São Januário foi levantado... Desde 1927 já tem o São Januário. Muito antigo mesmo. Com a ajuda da própria torcida. E o fato de não ter um estádio antes era só um dos motivos encontrados pela liga preconceituosa da época para tentar evitar que o Vasco se misturasse aos brancos da Zona Sul. O Vasco da Gama foi gigante e essa sua história está marcada para sempre. Boa parte da torcida vascaína entende a essência do Cruz Maltino e demonstra isso nas arquibancadas. Não é difícil encontrar menções aos camisas negras, como eram chamados os jogadores do Vasco na época em que o clube mais sofreu com o racismo. Na Libertadores de 2018, torcedores do Vasco relataram ter recebido gritos racistas da torcida do Racing, na Argentina. No jogo de volta em São Januário, o time... Antigamente já dá vergonha, é triste, revoltante, e hoje em dia ainda acontece, né? Hoje em dia daí, né? Não tem nem como entender como é que as pessoas fazem isso. Pelo amor de Deus. Entrou em campo com a torcida cantando uma das suas músicas que enaltecem a luta histórica do Vasco contra o racismo.
clube como o Vasco da Gama, que mudou o cenário no futebol brasileiro e manteve suas convicções numa época em que o racismo nem era tão combatido ou divulgado na mídia como hoje, merece o respeito, independente de qual seja o seu clube. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!